Olá, bem-vindo ao módulo 16. Nós falaremos de crase neste módulo. E crase, você já sabe, lembra, que é a união do A da preposição com o A do artigo. Na verdade, a crase é essa união. E nós vamos colocar o acento para indicar a crase. Então, por isso que nós vamos falar em acento indicador da crase. Para a gente observar se ocorre ou não a crase, você sempre tem que lembrar de olhar para dois lados. Você tem que olhar para a esquerda para ver se a palavra da esquerda pede preposição. Depois olhar para a direita para ver se a palavra da direita vai pedir o artigo. Então sempre tem que olhar para esses dois lados. Então quando eu vejo a frase assistir a novela, ao olhar aqui para a esquerda, você vai lembrar da regência. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa e vai saber que aqui existe a preposição. Depois você vai olhar para a direita, vai perceber que a palavra novela é um substantivo feminino que aceita o artigo a novela, e portanto aqui está o artigo. Quando você perceber que então ocorre a preposição e o artigo no mesmo a, colocamos o acento indicador da crase, o acento indicador dessa união. Agora vamos lembrar os casos que não ocorrem crase. É muito importante você saber que não vai ocorrer crase antes de palavras masculinas. Evidentemente, palavras masculinas não aceitam o artigo a, eles só vão aceitar o artigo o. Então a gente faz o mesmo esquema. Olha para a esquerda, depois olha para a direita. Eles se referiram a animais feridos. Quem se refere a alguma coisa e temos o a da preposição. Mas quando eu for olhar para a direita, eu vou enxergar aqui animais, que é uma palavra masculina e, consequentemente, não vai ter o artigo e não vai ocorrer a crase, ok? Segundo caso, é você lembrar que não ocorre crase antes de palavras que estão no plural, quando o a estiver no singular. Gente, esse caso é muito importante, seja ele no masculino ou no feminino. As pessoas têm uma tendência de fazer assim, a palavra é feminina, tem crase, e aí que vocês erram. Olha aqui a frase. Eles se referiram, coloquei até a mesma. Quem se refere a alguma coisa. A pessoas feridas. Aí quando eu mudo do masculino para o feminino, a pessoa já quer colocar crase. Feminino tem crase. Não é assim. Você precisa do artigo. E o único artigo que vai acompanhar a palavra pessoas, que está no plural, vai ser o artigo as, no plural, as pessoas. A partir do momento que aqui não tem o S, significa que eu não pus o artigo. Se eu não pus o artigo, este a, que está no singular, é somente o a da preposição. Não ocorre a união, não ocorre crase. Então, independente de masculino ou feminino, quando o a está no singular, com a palavra no plural, não tem crase. Terceiro caso, não ocorre crase antes de verbo. Isso é bastante lógico, né? Verbo não tem artigos. Artigos não servem para acompanhar verbos. Então, antes de verbo, como não tem artigo, não vai ocorrer a união. Eu olho aqui para a esquerda, eu me dediquei. Quem se dedica a alguma coisa. Temos o a da preposição, mas estudar é verbo. Como estudar é verbo, não tem o a do artigo e, portanto, não tem crase, certo? Quarto caso, não ocorre crase antes de artigo indefinido. Para pensar, se você usar o artigo a, você não vai usar o artigo uma, que indefine. Se você optar pelo artigo uma, que vai indefinir, quer dizer que você não vai usar o artigo a, ou você usa um artigo ou outro. Então, se eu falar, visava uma promoção, olhei para a esquerda e lembro que quem visa, no sentido de almejar, visa a alguma coisa. Então, temos o a da preposição. Mas logo em seguida, eu optei pelo artigo indefinido uma promoção qualquer. Consequentemente, não tem o a do artigo e não vai ocorrer a crase, mesmo a palavra sendo feminina. Então, cuidado com isso, a palavra feminina tem crase. Não é sempre assim, tudo bem? Quinto caso, não ocorre crases entre palavras repetidas. Esse caso não aparece em prova de vestibular, coloquei aqui para a gente fazer uma revisão rápida. Quando palavras como cara a cara, dia a dia,
ponta a ponta, entre palavras repetidas, não ocorre crase, ok? E o sexto caso é bastante importante. Não ocorre crase antes de pronomes. Vamos lembrar, pessoal, que os pronomes, eles não são antecedidos de artigo. O artigo ele vai acompanhar substantivos. Então, mesmo que o pronome seja feminino, ele não tem artigo e, consequentemente, não ocorre crase. Então, olha lá os exemplos que eu coloquei. Fez uma homenagem a ela. Quem faz uma homenagem a alguém. Temos o a da preposição. Mas aqui eu coloquei o pronome ela. Não ocorre crase, muitas pessoas põem crase antes do ela, não existe isso, não tem artigo antes do ela, consequentemente não ocorre crase. Devemos obedecer a esta regra? Quem deve obedecer a alguém, a alguma coisa, mas eu coloquei esta regra. Esta é um pronome, não tem artigo, não ocorre crase, mesmo sendo feminino. E por fim, coloquei parabéns a você. Verdade, parabéns exige a preposição a, parabéns a alguém. Mas o você não tem artigo, não coloquem mais crase antes do pronome você, isso não existe, ok? Então fique atento na nossa próxima aula que eu vou falar dos casos que vai aparecer a crase. Tchau!